Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Que alegria Deus nos concede mais um dia de vida. 11 de março, sábado. Que o Senhor se faça em nossos corações e nós estejamos disponíveis à graça para partilhá-la com aqueles e aquelas com os quais iremos conviver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao 3, ponto 11:32. O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Meu querido amigo, minha querida amiga, várias proposições a serem colocadas dentro do nosso coração a partir do Evangelho de hoje. Primeiro, é preciso, querido, querida, aproximar-se constantemente de Jesus para o escutar. Escutar. Nós, enquanto cristãos, devemos estar sempre, sempre, sempre ao lado de Jesus para escutá-lo. Então peça que eu esteja constantemente ao lado do Cristo para escutá-lo. Quanto aos fariseus, mestres da lei, para criticar Jesus. Não sejamos aqueles homens e mulheres de língua felina para criticar os outros, mas estejamos sempre ao lado de Jesus para escutá-lo. E hoje ele conta-nos esta belíssima parábola, a parábola do filho mais jovem
e o filho mais velho. O filho mais jovem nós conhecemos. É aquele que pede a herança e vai para longe da casa do pai. Depois, numa dificuldade, numa necessidade, ele olha para dentro do seu coração e afirma: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Porém, o pai é cheio de amor, de compaixão para conosco. Segunda atitude, ou seja, terceiro momento interessante no Evangelho. A atitude, o comportamento, o fechamento. Não nos fechemos, não nos fechemos à realidade do próximo. Não, seja quem quer que seja da tua parentela, da tua família, seja da empresa onde você trabalha, seja da sua comunidade. Não se feche, não nos fechemos ao amor bondoso do Pai para conosco. Ele nos reconhece a todos como filhos e ainda como irmãos. Veja, este teu irmão, o filho mais velho, o teu filho. Muitas vezes a acusação, ela não cabe aqui para quem escuta Jesus. Não, ela não cabe. Jamais. Na minha, na sua, na nossa vida. Então reze, pedindo ao Senhor, a fim de que nós jamais acusemos as pessoas, mas que nós possamos viver na fraternidade, no amor, na bondade, conforme nos ensina o próprio Pai. Tu estás sempre comigo, mas era preciso este teu irmão, meu filho, teu irmão. Então, querido, querida, seja a graça do Evangelho a força que nos conduz. Um bom dia, Deus me abençoe a você também. Não nos esquecendo que amanhã é domingo, dia de encontrarmos o Cristo e dele alimentarmos na Eucaristia. Que Deus me abençoe a você também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.